mais um programa Alegria de Viver e é sempre bom estarmos reunidos com esta bela obra Estante da Vida, que você já deve estar vendo nos programas anteriores. Já estamos fazendo comentários, leituras, são várias histórias, contos que Humberto de Campos traz pra gente, sempre através da psicografia de Francisco Cândido Xavier. Você lembra da nossa última história, falando a respeito do burro manco? Então, tenho certeza que você gostou, uma história interessante. E se você não assistiu, volta lá, assiste o programa anterior. Nós estamos sempre fazendo essas leituras, capítulo a capítulo do livro Estante da Vida. Lembrando que às vezes nós pulamos um ou outro capítulo justamente porque se o capítulo não é muito adequado ao vídeo, nós deixamos que vocês possam fazer a leitura em casa. Mas todos os capítulos são bastante interessantes. Então, hoje nós daremos continuidade, estamos aqui, estaremos no capítulo 26, falando sobre pesquisas, e assim vamos seguir. Pegue seu livro, pegue seu caderno, porque é sempre bom ter anotações também. Meu livro sempre está com anotações e tudo isso enriquece, faz com que a gente aprenda. Se de repente você quiser falar de alguma história, contar essa história para alguém que você conhece, contar na sua casa espírita ou para os amigos mesmo, você sabe onde encontrar essas histórias, porque você deixou tudo lá marcado, tem as referências, tem um breve resumo. Tudo isso faz com que a gente grave melhor a história, para que depois nós possamos aproveitá-la. Para quem não me conhece, eu sou Solange Salwan Godoy, junto com o nosso querido André Luiz Ruiz. Como vai, André? Olá, Solange. Olá, queridas irmãs. É uma alegria que se renova a cada programa poder falar dessas histórias tão ricas, tão cheias de ensinamentos, até porque tudo aquilo que Humberto escreveu numa obra que chegou até nós em finais da década de 60 do século passado, se aplica hoje, como se tivesse acabado de sair do forno, como se tivesse escrito para a nossa realidade. Por quê? Porque ela trata de defeitos, trata de fragilidades, trata de equívocos que ainda hoje nós continuamos a ter, continuamos a experimentar, e é muito útil que nós estejamos com essas histórias recordando-nos a respeito dessas realidades que precisam ser enfrentadas. Quantas pessoas não se desculpam achando que já merece o paraíso porque foram à missa durante o ano todo, ou porque contribuíram com o dízimo desde o primeiro dia do mês até o último dia do ano, ou então porque foram ao centro espírita e receberam 3, 4 vezes por semana alguma meia dúzia de espíritos e acha que isso já cumpriu a sua passagem na terra, como comprando primeira classe para voltar para o outro lado. Como é tola a imaginação de quem não entende que a vida é feita de muitos negócios espirituais. Tudo na vida são negócios espirituais. Emmanuel fala sobre isso. E você vai lá no capítulo 2, salvo engano, no livro Pão Nosso, de Emmanuel, você vai ver lá, falando sobre essa realidade, que todos nós estamos vivendo negócios espirituais, com base nos recursos que a divindade nos oferece. Então são negócios de manutenção, são negócios de ensinamento, de educação, são negócios de serviços. O que a gente usa para ganhar dinheiro como se fosse profissão, o mundo espiritual trata como se fossem negócios espirituais. Porque nós estamos lidando com recursos que não nos pertencem. Recursos que pertencem à divindade. O tempo, a estrutura física que foi desenvolvida para que o nosso espírito pudesse se vestir com a carne. Tudo isso são recursos da espiritualidade. E como é que nós interpretamos isto? Como favores ou como o corpo é meu, eu faço o que eu quiser com ele. E é totalmente insano. Eu vou jogar o tempo fora, eu adoro não fazer nada. E isso você vai ter que indenizar a divindade, porque ninguém tem o direito de não fazer nada. E quando nos referimos a não fazer nada, estamos voltando agora ao texto do livro que nós conhecemos como a primeira obra básica publicada por Kardec, o texto que fala na parte terceira das leis morais. O capítulo 3 da terceira parte, que você vai encontrar lá neste livro, cujo primeiro deles é as leis, a lei divina ou lei natural, capítulo 1. O capítulo 2 é
a lei de adoração, e o capítulo 3º é a lei do trabalho. Isso, estou me referindo às leis morais, hein? É a terceira parte do livro dos Espíritos. Nesta terceira parte, o capítulo 3º fala da lei do trabalho, nos ensina que o trabalho para os espíritos não é só aquela atividade que produz riqueza, que produz recurso material. Não. Diz lá a resposta a essa pergunta, que toda ocupação útil é considerada trabalho. Portanto, quando você não tem nada para fazer, ao invés de jogar o tempo fora, porque senão você está dilapidando um patrimônio que não é seu, você pode fazer algo de útil para você, para as pessoas à sua volta. Fazer algo de útil não é na igreja, não é ir no centro espírita. Pode até ser, mas não é necessariamente isso. Porque logo, um pouquinho antes dessa frase, na mesma resposta, os espíritos dizem que o espírito trabalha tanto quanto o corpo. Não é só o corpo que trabalha. Também o espírito trabalha. Então, se você está em casa sem fazer nada fisicamente, sua mente pode estar trabalhando em favor de alguém, planejando, com o pensamento lúcido, fazendo uma reflexão a respeito de você mesmo, analisando a si, analisando o entorno, vendo o que você pode melhorar. Tudo isso é trabalho, desde que seja útil. Conversar com alguém é trabalho ou não, depende do assunto. Se for falar da vida alheia, isso não é trabalho, isso é desperdiçar a voz, o tempo, a inteligência com lixo. Então você será responsável. Mas se você falar coisas positivas que eduquem, que orientem, tirar dúvidas, você está trabalhando. Pela lei do universo, você é um trabalhador nesta hora. Então, quando nós pegamos as obras de Humberto de Campos e vemos como elas são aplicáveis aos nossos dias, vamos perceber como nos falta essa noção de que é preciso usar esta riqueza e desta riqueza extrair ensinamentos para nós. Gostamos muito de botar o dedo na cara dos outros e dizer onde que eles estão errando. Porém, Humberto de Campos, com muita classe, com luva de pelica, faz a gente pensar sobre nossas tolices, sobre nossos equívocos, sobre a maneira de agir que não deveria estar já em nossas cogitações, porque nós já atingimos a capacidade intelectual de compreender o que vamos fazer. Portanto, essa conversa de que não, é que todo mundo faz, não tem problema, não. Está todo mundo na mesma gaiola, está todo mundo na mesma cela, porque todo mundo faz a mesma bobagem. Até que alguém não queira fazer, e então essa pessoa trilha uma outra estrada. Com base no que aprendeu, toma outra atitude, porque isso aqui tem que fazer sentido para aqueles que são sinceros, que são intelectualmente lúcidos, para entenderem conceitos, valores, princípios, que são os mesmos que Jesus veio ensinar, só que numa época dilatada, no futuro, Humberto os coloca nas relações entre as pessoas, nos conceitos entre elevação do espírito e elevação das nossas potencialidades de convivência, de realização pessoal. O capítulo que nós vamos ler hoje, ele tem uma vinculação muito grande com uma coisa que nós aprendemos na doutrina espírita. Eu não me recordo qual foi o livro que li isto, mas é uma reflexão que é feita, que o homem geralmente cai pelo raciocínio. E a única maneira dele se reerguer é pelo sentimento, é pelo coração. Não quer com isso dizer que a inteligência seja despiciente, que não seja importante, que seja desprezível. Não. Porém, isso é um conceito que está lá no livro dos Espíritos. Quando nós vamos estudar as obras que Kardec está nos oferecendo desde 1857, vamos encontrar muitos padrões, como aliás, eu e a Solange já fizemos no programa anterior. Ela falou do livro dos médiuns, eu falei do Evangelho. Mas lá no livro dos Espíritos, na lei moral, a lei de destruição, a lei de progresso, principalmente a lei de progresso, vamos encontrar Kardec perguntando como é possível que as civilizações mais avançadas sejam as mais depravadas. Ele faz essa pergunta. Como é possível? Por quê? Porque nós vimos na lei de progresso que primeiro é preciso desenvolver a inteligência.
para que depois a lucidez da consciência inteligente saiba discernir o certo do errado, o bem do mal. Porém, o desenvolvimento moral não segue de imediato o desenvolvimento intelectual. E é nesse aspecto que esta frase que eu me referi, que geralmente o homem cai pela inteligência, se refere. Pessoas muito inteligentes que ainda não têm o cunho moral, o cunho da sensibilidade emocional, dos valores profundos, que tornam o ser um ser completo. Essas criaturas, elas, desde que tenham lucro, desde que elas se tornem famosas, elas fazem qualquer coisa. A sua inteligência, inclusive, é usada como ferramenta de destruição dos outros, de criar armadilhas para os outros fracassarem, de extrair, usando a fraqueza alheia, os recursos que você gostaria de ter para você e para sua família, até usando a desculpa do leitinho das crianças para roubar o leite das crianças dos outros, e não se dá conta disso, nem lhe doer a consciência. Então nós vamos ver lá na Lei de Progresso que não é o fato de uma civilização estar avançada que a torna uma civilização moral. E que pode haver civilizações mais morais, com menos tecnologia, do que muitas outras que são muito desenvolvidas, mas que são frias, são calculistas, são meticulosamente limitadoras da demonstração afetiva, da demonstração de elevação interior. Portanto, compreender o que está escrito na Lei de Progresso, que Kardec nos apresenta no Livro dos Espíritos, é entender um pouco daquilo que Humberto de Campos vai querer nos explicar neste novo programa que nós vamos falar. Não é, Solange? É isso mesmo. Eu estou dando uma olhada aqui no Livro dos Espíritos. Se vocês quiserem procurar essa pergunta que fala sobre a marcha do progresso, você vai encontrar aqui na pergunta 780, ela se subdivide em 3 perguntas. E aqui ele pergunta, né? O progresso moral segue sempre o progresso intelectual? Como o progresso intelectual pode conduzir ao progresso moral? E aqui a terceira questão que ele coloca: como ocorre então que os povos mais esclarecidos sejam frequentemente os mais pervertidos? E aqui os espíritos vão explicar para a gente: o progresso completo é o objetivo. Quer dizer, existe esse objetivo de progresso completo, mas os povos, como os indivíduos, não o alcançam senão passo a passo. Até que o senso moral se tenha neles desenvolvido, eles podem mesmo servir-se de sua inteligência para fazer o mal. Então nós estamos vendo, como o André acabou de dizer aqui, que o progresso intelectual, ele geralmente vem primeiro, através dos avanços da ciência, tecnologia, e que quando os povos ainda não estão desenvolvidos, eles podem, inclusive, utilizar esse progresso intelectual para que até mesmo fazer o mal. Mas que em seguida virá o progresso moral, porque a consequência do progresso intelectual é o homem compreender depois, através faz com que o homem compreenda o bem e o mal. Você começa a discernir melhor sobre o que é certo, o errado, o bem e o mal. Então ele acrescenta aqui: o moral e a inteligência são 2 forças que não se equilibram senão com o tempo. Então, uma vem primeiro, geralmente, e a outra depois acaba sendo desenvolvida. E agora, aproveitando o mesmo Livro dos Espíritos, quando você vai no final deste terceiro livro, que é o Livro das Leis Morais, você vai ao capítulo número 12, que fala sobre a perfeição moral. Há muitas reflexões sobre isso, nessa parte final do livro, da terceira parte do Livro dos Espíritos. Mas eu queria realçar aqui, na parte da perfeição moral, aquilo que submetem a Kardec sobre o egoísmo. Submetem os espíritos, Kardec submete aos espíritos sobre o egoísmo. É a questão 916. Olha como Kardec é lúcido analisando estas coisas. Ele pergunta na questão dos 916. O egoísmo, longe de diminuir, aumenta com a civilização, que parece excitá-lo e entretê-lo. Aí Kardec pergunta: como é que a causa pode destruir o efeito? Como é que aquilo que causa o egoísmo
pode destruir o efeito do egoísmo? Como é que o causador dos males pode se tornar o solucionador dos males? Falando deste egoísmo. Porque quanto mais a civilização avança, sem ainda a compreensão das leis morais, sem a melhoria da moral dentro de si, mais o indivíduo vai usar a inteligência, como a resposta que a Solange acabou de ler, para se beneficiar e fazer o crime em favor dele mesmo. Portanto, pouco se lixando para os que vão sofrer. E aqui você vai ver que resposta primorosa, como diria Solange, os espíritos dão a essa pergunta de Kardec. Eu vou ler a pergunta e a Solange vai ler a resposta. A pergunta é esta aqui, ó, 916 do Livro dos Espíritos. O egoísmo, longe de diminuir, aumenta com a civilização, que parece excitá-lo e entretê-lo. Como é que a causa poderia destruir o efeito? Quanto maior o mal, mais ele se torna hediondo. Era preciso que o egoísmo fizesse muito mal para fazer compreender a necessidade de extirpá-lo. Quando os homens tiverem se despojado do egoísmo que os domina, eles viverão como irmãos, não se fazendo mal, entreajudando-se reciprocamente pelo sentimento mútuo da solidariedade. Então, o forte será o apoio e não o opressor do fraco. E não se verá mais homens a quem falta o necessário, porque todos praticarão a lei de justiça. É o reino do bem que os espíritos estão encarregados de preparar. Muito bonita a resposta. E ela remete o indivíduo à pergunta 784, uma das que a Solange comentou aqui, lá do Progresso. A pergunta: a perversidade do homem é bem grande e não parece marchar para trás em lugar de avançar. Pelo menos do ponto de vista moral, o homem vai ficando cada vez mais perverso ao invés de ele se tornar cada vez melhor. E os espíritos respondem a Kardec: você se engana. Observe bem o conjunto e vai ver que o homem avança, visto que compreende melhor o que é o mal e que cada dia corrige os seus abusos. É preciso o excesso do mal para fazer compreender a necessidade do bem e das reformas. É isso aí. É preciso que o mal faça muito mal para que ele se torne hediondo, a fim de que o homem decida extirpá-lo. Né? Então, nós observamos que, ainda que o raciocínio, a inteligência sejam ferramentas tão importantes e são no processo de evolução, chega um primeiro momento em que o indivíduo que ainda não detém qualidades morais para frear o raciocínio, para dizer não, eu não posso fazer isso, ele utiliza o raciocínio para prejudicar o seu semelhante, para tirar vantagem. Por isso que a frase que eu acabei de dizer no começo, que o homem cai pela inteligência, se baseia neste primeiro pressuposto. É claro que quando ele sofrer os efeitos de suas quedas morais, quando ele descobrir do outro lado os problemas que ele causou e vai ser ele quem vai herdar os efeitos ruins, aí então a sua inteligência começa a trabalhar dos dois lados. Poxa, eu queria fazer tudo isso e tudo isso me prejudicou tanto. Então aquilo que parecia legal não é tão legal, vai me fazer sofrer. Esse desenvolvimento vai dar a ele uma noção moral diferente. Que nem tudo que é gostoso é bom, e nem tudo que é amargo é ruim. E isto permitirá que ele amadureça, e o amadurecimento vai dar o equilíbrio. Então, quando aumentar o senso moral, a inteligência funcionará iluminada pelo senso moral. E ele usará então o senso moral para coibir os impulsos do primitivismo e fazer coisas melhores. Porque ele sabe que ele será herdeiro dele mesmo. E então é o sentimento, é a noção de estar no lugar do outro que vai fazer com que ele refreie o impulso primitivo das vantagens, das buscas, das conquistas, da competitividade, que é o que a nossa sociedade estimula nas pessoas. Seja frio e calculista, mas rico. E isso, os outros vão invejar você. Não importa quantos você tenha pisado na cabeça para chegar onde chegou. Essa é uma postura primitiva, essa é uma postura atrasada,
uma postura retrógrada, porque mantém a sociedade num nível inferior de evolução moral, com toda a tecnologia, com tudo aquilo que a gente obtém das nossas relações sociais. Você nunca viu tantos golpes usando a tecnologia, não é mesmo? Quantas pessoas são enganadas, ludibriadas, porque de boa fé confiam numa oferta, fazem um depósito e depois não recebem. Algum golpista que antes se vestia de terno e gravata para causar um impacto visual, agora está usando todo esse arsenal que a tecnologia virtual possibilita para que as pessoas agora, sem que ele tenha que estar presente, ele faz uma oferta e como Jesus disse que a armadilha de lobo só pega lobo, há pessoas que caem nessas armadilhas e depois ficam reclamando. E é justo que reclamem, porque assim eles vão aprender a não cederem ao primeiro impulso. Então, você vai ver que o sentimento pouco desenvolvido acaba fazendo com que a mente super desenvolvida seja utilizada como uma ferramenta de opressão, de engano, de um comportamento aético nas relações. E isso nós perceberemos na história que Humberto vai nos contar agora. Não é, Solange? Isso mesmo. O capítulo 26, cujo título é... Pesquisas. Pesquisas. Isso. Vamos lá. Os 2 brasileiros, em grande cidade do exterior, rumavam para importante instituto de pesquisas sobre as ciências do espírito e comentavam assuntos de mediunidade em expressivo diálogo. Pessoas pesquisavam sobre as ciências do espírito em um instituto, num outro país. E eles estavam então conversando sobre essas tecnologias desenvolvidas para detectar a alma, ver o mundo invisível. Vamos lá. Espero colhermos excelentes boas novas em matéria de sobrevivência. Imagine você, o intercâmbio entre os 2 mundos positivamente demonstrado, dizia o outro. É a terra melhor à vista. A mensagem do mundo espiritual proclamada aos 4 ventos. Será o evangelho de Jesus finalmente cumprido pelos homens. Com apoio na inteligência e na técnica, é impossível que as criaturas não se rendam à verdade. Todas essas todos são comentários aneladores, são comentários que estimulam o indivíduo agora, não há mais fantasias, não é mais a fumacinha voante, o lençol flutuando, que vai assustar o povo, não, agora são comprovações de que realmente a morte não existe, que os espíritos continuam vivendo, que podem se comunicar com os homens, tudo que Jesus disse e que agora vai, por fim, nesses estudos científicos ficar demonstrado. Com certeza, com esses resultados, não vai ter nenhuma pessoa que não acredite na sobrevivência da alma, na sobrevivência do espírito após a morte. Então, vamos ver. Vamos ver, o Silberto tem razão, vamos lá. Estou realmente comovido, uma vez que vamos auscultar realizações da alta ciência. Ouvi dizer que os experimentos prosseguem adiantados. Muita coisa já feita, demonstrando de modo indiscutível, insofismável, a existência do espírito. Observe que é isso o de que mais precisamos. Dizem os benfeitores desencarnados que as manifestações mediúnicas devem ser livres, correr como fontes, para que se evitem certas determinações do poder humano sobre os desígnios da espiritualidade superior. No entanto... lá em nosso grupo dizem o mesmo. Afirmam que o reino de Deus será edificado sem violência, que a mediunidade em si não pode ser controlada sem graves prejuízos pelos recursos políticos, que os valores da vida maior precisam alcançar a esfera de todas as criaturas a fim de serem passados
pelo crivo de rigoroso discernimento. É preciso desenvolver essa potência de discernir através justamente de permitir que essas mensagens cheguem a todas as pessoas. Qualquer espírito fala à vontade, qualquer médium faz-se ouvido. Isso, sem dúvida, é tolerância, mas é qualquer coisa de bagunça também. Eles estão começando a conversar sobre os problemas que o excesso da mediunidade, de muitos veículos, de muitos canais, pode produzir. Cada um falando alguma coisa no sentido e outro dizendo o contrário em outro sentido. Então, atribuídas estas realidades aos fatos que eles estão comentando, eles começam a entender que, uma vez que consiga-se suprimir essa divergência, essa sutileza de cada pensador humano como médium, ser veículo, e acabar às vezes interferindo pela ciência, se a ciência conseguir acabar com isso, vai ser um grande avanço, vai ser uma coisa positiva. Quer dizer, ele teria aí uma palavra, um ponto final, uma palavra final dada pela pesquisa, pela ciência. Ciência, então, é que vai decidir se a mediunidade do A disse a verdade, a do B não disse a verdade. Mas eles estão comentando sobre isso enquanto estão indo lá para o tal do Instituto. Vamos continuar a ler. Liberdade para todos os instrumentos e, com isso, o atraso das edificações corretas e duradouras. Se todo mundo pode falar, todo médium pode falar o que quer, que cada um, expressa aqui ou ali a sua opinião, quer dizer, pode ser que surja uma bagunça. Então, como eles dizem, liberdade, se você liberar para todos os instrumentos mediúnicos, você vai acabar tendo um atraso nas edificações, nos ensinamentos que são os corretos, os duradouros. A mediunidade confiável, Isso. né? Quem será o médium que poderá dizer, por fim... Aliás, muita gente fica procurando ledor de sorte que acerta, gente que tem percepções extrasensoriais, que são infalíveis, que tudo que disseram aconteceu, que foram capazes de ver o passado. E esse povo está ganhando dinheiro, está fazendo negociata aí com a boa-fé das pessoas. Então, mas as pessoas acreditam. Um diz uma coisa, outro diz outra coisa. E essa confusão, fazendo com que aqueles que poderiam servir de... não de oráculos infalíveis, mas de balizadores, acabam misturados no meio de toda essa confusão. Isso é um plano trevoso também. Isso é uma maneira de, ao você banalizar o processo, você tirar o respeito, a reverência para aqueles que são de verdade arautos dessas palavras espirituais, aqueles que são os que divulgam com honradez. E na mente das pessoas pouco entendidas, pouco maduras, qualquer coisinha dessa já é motivo. Fulano falou, meu Deus, eu assisti na televisão a médium fulana de tal. Você vê na televisão todo tipo de engodo, todo tipo de pseudo-mediunidade, de coisas que são questionáveis desde o começo até o fim, mas que o telespectador fica bebendo aquilo como se fosse um fato real, sem saber discernir, sem entender o que está escrito na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo. Você que é espírita, diz uma coisa, abrindo um parêntese. Você já leu a introdução do Evangelho segundo o Espiritismo? A autoridade da doutrina espírita é o item 2. Você já leu isso? Porque é muito importante que você leia, para parar de ficar dando, pontapé, fumaça, dando credibilidade ao que não deve ser acreditado. Questionar. Kardec diz, você deve questionar tudo que venha dos espíritos, tudo. Não importa qual seja o nome que venha assinado, porque de verdade, o único juízo, o único padrão deve ser o que a sua razão esteja entendendo, com base no bom senso e nas disposições positivas já conquistadas pelo saber. Isto sim é o que precisa. Então, qualquer inovação, qualquer dessas bobagens que estão surgindo por aí, gente reescrevendo o Evangelho, reescrevendo as obras básicas para ser mais inclusivas, afrontas assim
garrafais às verdades eternas do mundo espiritual, gente sem nenhum preparo, que não fez nenhum tipo de contato com a espiritualidade superior, se arvorando em inovadores, sem o caráter da santidade, da elevação, sem justamente essa universalidade dos ensinos dos Espíritos a atestar que aquilo que eles estão propondo realmente é real. Estão alguns deturpando as palavras do Evangelho segundo seus interesses, para vender livros e para atuar negativamente naquilo que é algo muito positivo e sagrado que veio ao mundo, como a revelação do Consolador prometido. É preciso ter bom senso, é preciso usar o cérebro para questionar isto, e é justamente importante que nós o façamos nesta época. Porque esta é a época da deturpação de todas as verdades. Muitas delas vindas de lugares que deveriam estar defendendo essa pureza, esse respeito aos sentidos verdadeiros daquilo que foi organizado por Kardec e pelos Espíritos. Nós não temos notícia nenhuma de nenhum segundo advento do Consolador prometido. Não há nenhuma referência a esse respeito nas palavras de Jesus, e nem naquilo que alguns se arvoram em ter a autonomia para dizer o que não foi dito e interpretar segundo seus interesses neste movimento de deturpação da doutrina. Então, é preciso estar atento a tudo aquilo que a introdução do Evangelho está ensinando. Vá à introdução do Evangelho e leia o que Kardec fala. Que não é o fato de serem espíritos, nem é o fato de serem médiuns, que são veículos da verdade plena, que só os espíritos superiores detêm. E agora vamos continuar a ver o que é que os espíritos estão explicando, que o Humberto de Campos está falando nessa conversa. Vamos ver? Diante disso tudo, um deles comenta, e o tempo lá se vai. Quem é que aguenta isso? Ou seja, essa confusão, cada um fala uma coisa aqui, outro lá. Como que nós aguentamos isso? Os amigos desencarnados afirmam que todos somos filhos de Deus, que necessitamos estender-nos as mãos, acolhendo as manifestações da espiritualidade como ensinamentos de escola incessante, esquivando-nos à pressão e ao descontentamento, que, se o capricho dos homens entrar no assunto, teremos perturbações insanáveis por muitos e muitos anos. O capricho dos homens. Linguagem inclusiva, vamos mudar o que Kardec trouxe, o que os espíritos trouxeram, nós temos essa autoridade. Olha só, sabe o que disse o irmão Batuíra numa das nossas reuniões? Comparou a revelação espiritual à luz do sol. Declarou que a maioria das criaturas humanas ainda não é capaz de distribuir nem mesmo parcelas da força desse grande astro em benefício de todos, porque se isso ocorresse, surgiriam tremendas paixões, tiranizando a vida terrestre. A inspiração do alto deve estar no alto, tanto quanto o sol que nos garante a estabilidade do alto. Compreendeu? Entender, entendo, respondeu o outro. Mas você não ignora. Vivemos em uma obscuridade muito grande, recolhendo interpretações mediúnicas de várias procedências. Basta que um instrumento mediúnico diga isso ou aquilo para que o outro se refira ao mesmo assunto de maneira diferente. Com a alta ciência, porém, alta ciência, comandando as situações, a verdade não sofrerá tantas alterações e o domínio de Jesus se estabelecerá sobre as almas. Então, com o apoio nas demonstrações positivas da ciência, que demonstrará a sobrevivência, conquistaremos, enfim, a paz na terra e a felicidade perfeita entre as nações. No entanto, a conversação foi interrompida repentinamente. Os dois forasteiros chegaram ao grande instituto. Recebidos afavelmente por um dos diretores com quem haviam marcado o encontro, passaram a admirar um instrumental eletrônico vastíssimo, destinado a observações múltiplas. Falou-se em experimentadores antigos e modernos, em sensitivos de muitos países. Comentaram-se os fenômenos parapsíquicos, as possibilidades de comunicação com outros mundos, as ocorrências da hipnose e os poderes ocultos da mente.
A certa altura, um dos visitantes perguntou: Meu amigo, de certo que estamos à frente de uma nova era. Que me diz o senhor do futuro de tantas e tão maravilhosas investigações? E o distinto pesquisador imperturbável respondeu: Sim, temos urgência máxima nos resultados. As faculdades profundas da alma devem ser mobilizadas, devem ser utilizadas na descoberta de segredos militares, na melhoria dos recursos bélicos, na localização das jazidas de urânio e outros minérios importantes, na economia de guerra, nas comunicações à distância. E de que servirão as pesquisas, insistiu o interlocutor, na construção da paz e da fraternidade que Jesus nos ensinou? Ora, depois de tudo isso que eles estavam falando, ele quer saber, essas pesquisas, essa ciência que vai descobrir o Espírito, como que ela vai ajudar na construção da paz e da fraternidade que Jesus nos ensinou? E o autorizado informante respondeu diretamente: Bem, isso é assunto de religião. Isso é assunto de religião. Isso não compete a nós, é assunto da religião. O brasileiro olhou para o outro brasileiro e disse: E agora, José? E agora, José? Que será? E agora, José? O homem da ciência que está descobrindo a possibilidade da mediunidade. E eu vou falar uma coisa para vocês não sabem. A NASA enviou a Pedro Leopoldo, melhor, a Uberaba, quando o Chico estava morando lá, alguns pesquisadores para medirem as percepções mediúnicas do Chico, porque eles estudam isso há muito tempo. Eles estudam e eles têm fenômenos viajantes no tempo, pessoas que vão no futuro, vão no passado, saem do corpo. Eles têm equipes que foram treinadas, inclusive com exercícios químicos, desenvolvendo para a esterilização do perispírito, tudo isso em laboratório americano, e em outros mundos também, outros países também. Porém, eles vieram a Uberaba, e vários dos biógrafos do Chico contam isto, e eles aplicaram um aparelho que eles mediam como se fosse uma borboletinha que ia medir o campo áurico, o campo de expansão da atmosfera, da psicosfera de cada pessoa. E eles ficaram, quando chegaram, contaram que eles haviam medido de várias pessoas e o máximo que tinham conseguido detectar nessa projeção vibratória de um indivíduo era, se não me engano, 45 centímetros. O mais potente que tinha enviado essa borboletinha para o limite do seu campo áurico tinha enviado, acho que para 45 centímetros de distância. E então, com a autorização do Chico e daqueles que estavam acompanhando esses pesquisadores, a princípio sérios, eles fizeram o teste com o Chico e ficaram surpresos que o campo da psicosfera do Chico era incomensurável perto dos que eles já tinham visto. Era enorme, metros e metros de distância. Justamente quando eles estavam pesquisando esses poderes psíquicos, esses poderes vibratórios. Então, nós não estamos falando de uma coisa... Humberto de Campos não está falando de uma coisa que ele não sabe. Ele sabe que, de verdade, essas tecnologias são utilizadas exatamente para fazer o que eles estão dizendo aqui. O que ele está dizendo aqui. Procurar jazidas, ir atrás de segredos militares, desenvolver armas para combater os seus adversários, com a utilização dessas faculdades do espírito. O intercâmbio, saindo do corpo, o contato com outros seres, tudo isso já é do conhecimento dessas inteligências, dessa ciência. Eles apenas não dizem isso por ser segredo de Estado, mas eles vivenciam isto como ações deliberadas. Quando nós fizemos os nossos seminários, Revelando o que Ninguém Te Conta, Transformações da Terra, Revelando o que Ninguém Te Conta, há anos atrás, 11 anos atrás, 12 anos atrás, nós mostramos a você determinados depoimentos de pessoas que foram treinadas para fazerem essas viagens astrais, saídas do corpo. E eles contam que eles eram levados a determinados lugares
para investigar determinadas situações, trazer informações, e isso confidencialmente. E eles sofriam determinados tipos de terapêuticas para justamente esquecerem depois aquilo que tinham ido ver. Porém, em alguns casos, eles não conseguiram esquecer. Então, temos os depoimentos do Bill Wood. Bill Wood. B-I-L-L-W-O-O-D. Bill Wood. Ele fez um depoimento a Kerry Cassidy, do Projeto Camelot. Bill Wood. Mas também nós temos o Corey Goode, que também está comentando todos esses fatos, essa ligação com outros seres. Ele participou dessas pesquisas, dessas viagens através essa passagem de um local para o outro. Ele visitou planetas, inclusive. Ele trabalhou para o exército americano. É um depoimento muito chocante para aquilo que nós estamos acostumados a ver, mas é verídico. O David Wilcock também, ele se refere a todos esses experimentos, a essas coisas que estão já há muito tempo dentro da tecnologia, do controle mental. E isso nós estamos vendo Humberto contar aqui, na década de 69, 70 do século passado. Então observe você, que mais uma vez é a mesma ciência pesquisando a beleza da imortalidade com fins materialistas. Por falta de amor, por falta de ética, por falta de moral. O progresso intelectual que está se sobrepondo ainda, né? Nesse terreno, na nossa Terra, que ainda é um planeta de prova e expiação, nós temos esse projeto, essa imposição ainda da inteligência sobre questões morais, mas que isso está se modificando, estamos melhorando, e aos poucos a Terra vai se transformar. Inclusive com esse boom da chamada inteligência artificial, que muitos se deixam iludir com isso. Um amigo meu foi fazer uma pergunta à tal da inteligência e disse assim: o que você acha da artista fulana de tal? E a resposta foi assim: você sabe que eu sou uma inteligência artificial e não estou programada para emitir emoções. Porém, eu vou tentar falar alguma coisa a respeito dela e fazer um texto. Essa inteligência sabe, ela reconhece que ela não tem emoção. Então ela pode fazer alguma coisa que não vá prejudicar a ela mesma, porque ela não tem ética. Ela apenas é um raciocínio frio. E todas estas coisas estão na crista da onda. Muita gente está iludida com essa questão. Portanto, preste atenção. Não apoie estes movimentos de modificação das obras básicas. Não apoie essa facilitação ridícula, que na verdade é uma manipulação dos conceitos que foram edificados por Kardec e por toda a pleiade de espíritos nobres, até que haja no mundo todo uma confirmação de que isso realmente deve acontecer, que é aquilo que o controle universal dos ensinamentos da doutrina nos autoriza a buscar. Enquanto não houver isso, é apenas novidadeirismo para vender livro e para manipular as consciências ingênuas que vão às casas espíritas. Esses são enganadores da doutrina, são espíritos de contrabando que Kardec já cita lá nos seus escritos, que estão em obras póstumas. Pense nisso, ok? Mais uma vez está atual o que Humberto de Campos nos apresenta. E nós continuaremos então com os capítulos nessa bela obra. Fique conosco na semana que vem, mais capítulos para vocês e mais histórias. Isso aí, um grande abraço e até a próxima. Tchau, gente.